Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. E a gente começa o BNews desta quarta-feira falando sobre um projeto inovador da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A ANTAQ escolheu o tema Outorga Verde como o primeiro a ser testado no Sandbox regulatório, um ambiente experimental para incentivar a inovação e a sustentabilidade nos portos brasileiros. Em entrevista exclusiva, a diretora Flávia Takafashi explica como a iniciativa pode impulsionar a descarbonização e preparar os portos para uma nova era da transição energética. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários escolheu o projeto Outorga Verde como o primeiro tema a ser implementado no âmbito do Sandbox regulatório, o ambiente experimental que permitirá testar inovações no setor portuário brasileiro. As inscrições para as empresas interessadas já estão abertas e seguem até 9 de dezembro, e o resultado final está previsto para fevereiro de 2026. O objetivo é selecionar projetos voltados à transição energética, à inovação tecnológica e à sustentabilidade nos portos públicos. As propostas deverão envolver desde a geração de energia renovável e infraestrutura para combustíveis alternativos, até a eletrificação de operações portuárias e o bunkering de combustíveis limpos. A iniciativa faz parte do esforço da ANTAQ para modernizar o setor e alinhar o país aos compromissos internacionais de descarbonização. Eles têm uma premissa de ser projetos que garantam e que tragam para o Porto questões voltadas à transição energética, à inovação e como preparar esses portos para atender o futuro da sustentabilidade. A ANTAQ tem acompanhado muito as discussões da descarbonização da IMO, mas também a descarbonização do próprio setor portuário, e essa é uma proposta para que a agência possa impulsionar os portos públicos a garantir essa infraestrutura. O Sandbox permitirá que empresas testem produtos e serviços inovadores sob regras diferenciadas, com acompanhamento técnico da ANTAQ. Ao fim do período de testes, a agência avaliará benefícios e riscos antes de incorporar os resultados à regulação permanente. Segundo a diretora Flávia Takafashi, a proposta tem potencial para transformar os portos brasileiros em polos industriais e logísticos, de referência na economia de baixo carbono. Além de incentivar práticas sustentáveis, o projeto Outorga Verde coincide com um momento de desempenho recorde no setor portuário. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, os portos brasileiros movimentaram 378,2 milhões de toneladas no terceiro trimestre deste ano, 6% a mais que no mesmo período de 2024. O acumulado de janeiro a setembro ultrapassa 1,4 bilhão de toneladas, o maior volume já registrado. A diretora da ANTAQ explica que o aumento na movimentação portuária reflete os investimentos e aplicações realizados nos últimos anos, além da expansão de terminais privados e públicos. Ela destaca que o crescimento também reforça a importância de aprimorar a regulação e garantir infraestrutura adequada para o futuro da atividade. Esses números eles mostram o aperfeiçoamento dos investimentos que foram feitos nos últimos anos, né? A gente teve uma sequência de novas áreas que foram licitadas e essas áreas estão entrando em expansão, em operação, e nós tivemos expansões também de terminais portuários, então esses movimentos mostram também os resultados dessas expansões. O que a gente tem de acompanhamento regulatório e de necessidade de aperfeiçoamento, quando a gente olha para os portos públicos, é o aumento justamente da questão dos acessos e que os terminais e os operadores vêm buscando com mais olhar e mais demanda essas questões. O projeto Outorga Verde deve abrir caminho para hubs de inovação em portos organizados, capazes de agregar valor ao ecossistema portuário e impulsionar o Brasil como protagonista na transição energética global. Próprias concessões de canais de acesso eles estão alinhados a essas demandas, o próprio acompanhamento que a ANTAQ faz também das próprias dragagens, os investimentos das tabelas únicas dos portos também vem acompanhando essas demandas de crescimento, mas isso mostra justamente o crescimento que já foi sendo ao longo dos anos, o próprio planejamento de investimentos portuários, e agora ele vai sendo cada vez mais implementado. Com o Sandbox regulatório, a ANTAQ dá um passo inédito para aproximar a inovação da regulação portuária, testando novas soluções em um ambiente controlado e transparente. A iniciativa reforça o papel dos portos brasileiros como os centros estratégicos da descarbonização e da economia de baixo carbono que o país pretende apresentar ao mundo na COP30 em Belém.
O Porto de Paranaguá anunciou o aumento do calado de 12,8 para 13,3 metros nos berços 216 e 218. Com isso, cada embarcação vai poder transportar cerca de 400 contêineres a mais por viagem, ampliando a eficiência e reduzindo custos operacionais. A medida foi autorizada pela Marinha do Brasil e pela Praticagem, após investimentos em dragagem e derrocagem. O objetivo é atrair mega navios de até 366 metros de comprimento e reforçar a competitividade no Porto Paranaense, que segue em expansão após o leilão do canal de acesso, com investimentos previstos de mais de R$1 bilhão. E na Câmara dos Deputados, avança a discussão sobre um projeto que trata da segurança na instalação de pontos de recarga para veículos elétricos. A proposta define que caberá ao Corpo de Bombeiros estabelecer as regras para a instalação destes equipamentos. O autor do projeto, o deputado Alberto Fraga, defende a medida como forma de prevenir acidentes e criar um marco regulatório para o setor. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisa o PL 3406 de 2024, que dispõe sobre a regulação de uso de produtos químicos inflamáveis, combustíveis e controlados para a impermeabilização ou blindagem de bens e a instalação de eletropostos e pontos de recarga para veículos elétricos. Antes da CCJ, a proposta tramitou na Comissão de Desenvolvimento Urbano e foi aprovada na forma do substitutivo do deputado Eli Borges. De acordo com o texto substitutivo, o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal ficará responsável por estabelecer os requisitos para a instalação de pontos de recarga de veículos elétricos. As orientações deverão constar de normas da Corporação de Segurança contra Incêndio. O projeto inclui a regra na Lei Orgânica dos Bombeiros. O autor do projeto é o deputado Alberto Fraga, do Distrito Federal. Ele falou sobre a motivação para elaborar a proposta. Em virtude dos acidentes que já começaram a acontecer, nós temos que ter cuidado com essa questão dos carregamentos. Pode dar incêndio, pode gerar incêndio e, evidentemente, pode também tirar vidas. O bombeiro tem essa competência para poder fazer essa fiscalização e isso foi o que motivou. As vendas de carros elétricos no Brasil cresceram 85% no ano passado, segundo apontou a Timos Energia. A empresa levantou que, apesar da consolidação desse tipo de veículo em âmbito nacional, alguns entraves prejudicam o desenvolvimento do mercado, como a infraestrutura de recarga, que é insuficiente e concentrada em poucas regiões. A redação original do projeto atribuía ao município o dever que foi repassado ao Corpo de Bombeiros, que já editam regulamentos sobre normas relativas à segurança contra incêndio, pânico e emergências, e normas técnicas que disciplinam a construção, reforma e liberação de edificações. Os regulamentos devem abranger de forma expressa situações de risco emergente, como a instalação dos pontos de recarga de veículos elétricos e o uso de produtos inflamáveis em ambientes residenciais. Tem que ter um marco regulatório, coisa que hoje não tem, né? Nós temos que discutir muito, porque já temos casos de carros explodindo, já temos casos de carros que muita gente que tinha carro elétrico já vendeu para voltar para o combustível, né? Então, mas eu acho que é o futuro. É o futuro do mundo, você partir para os carros elétricos em virtude da economia da não poluição. Agora, é evidente que ao longo dos anos nós vamos ter um aperfeiçoamento, o risco dessas baterias vão diminuir e com isso aí pode ser que no futuro bem próximo a gente possa ter carros andando na cidade elétricos e o de biocombustível sendo colocado de lado. Vai demorar muito, mas eu acho que o futuro é por aí. Segundo levantou a Timos Energia, o Brasil terá de enfrentar as barreiras técnicas, econômicas e regulatórias por meio de políticas públicas bem elaboradas, incentivos ao consumidor, expansão da infraestrutura de recarga e estímulo à produção de baterias
para se consolidar no processo global da eletrificação. Uma pesquisa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial mostra que a maioria dos brasileiros acredita que a economia verde vai gerar novos empregos. O estudo mostra que quase 80% dos entrevistados veem na economia verde uma oportunidade para criar postos de trabalho e reduzir desigualdades. A pesquisa foi feita pela BDI em parceria com o Instituto Nexus e ouviu mais de 2.000 pessoas em todo o país. O Brasil tem tudo para aproveitar, gerando novos empregos, mais qualificados e mais bem remunerados, o que é muito importante. Segundo o levantamento, a expectativa é de que as áreas de energia limpa, agronegócio e indústria de baixo carbono sejam as mais promissoras dos próximos anos. A indústria do século XXI, ela não é mais chaminé e fumaça. Ela é tecnológica, ela é inovadora, ela é sustentável. Isso abre uma série de novas oportunidades no mercado de trabalho. O Brasil tem potencial para se tornar referência mundial na geração de empregos sustentáveis, mas os especialistas alertam: é preciso investir em formação profissional e tecnologia para não ficar para trás. A gente precisa enfrentar os desafios da qualificação, preparar a nossa mão de obra e incentivar também que as universidades, que as escolas técnicas, que todo o aparato educacional do Brasil consiga se adequar a essa nova realidade. Vamos agora para o portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia da região sudeste, o tão esperado Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário da cidade detalhou as etapas finais para que a pista do aeroporto seja homologada. Ela participou de um programa na cidade de Santos, numa rádio, na manhã desta terça-feira, e apresentou inclusive o andamento das obras e processos burocráticos do aeroporto municipal. Disse ainda que está no momento crucial para a homologação da pista, que já foi inclusive inaugurada. A secretária explicou também que o aeroporto entra em nova fase, focada em infraestrutura e processos técnicos. Lembrando que as obras do Aeroporto Civil Metropolitano de Guarujá está numa terceira fase e essas obras devem ser entregues no ano que vem. A expectativa é que as aeronaves começam a sobrevoar no final do ano que vem, mas tem todo um trâmite burocrático ainda a seguir. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. Um caminhão com uma bomba falsa interditou o rodoanel Mário Covas, em São Paulo, por cerca de 6 horas nesta quarta-feira. O motorista teria sido sequestrado por 3 criminosos que o obrigaram a deixar o veículo atravessado na pista, com um artefato preso ao corpo. O esquadrão antibomba da Polícia Militar foi acionado e confirmou que o explosivo era falso. O motorista foi resgatado em estado de choque, sem ferimentos, e a polícia investigará o caso. Um avião cargueiro militar da Turquia caiu na Geórgia, matando 20 pessoas a bordo. A aeronave havia decolado do Azerbaijão rumo à Turquia e caiu próximo à fronteira georgiana. Vídeos nas redes sociais mostram o avião se desintegrando durante a queda. O Ministério da Defesa turco ainda investiga as causas do acidente. Entrou em operação nesta semana o novo armazém alfandegado da Forte Par no Porto de Paranaguá. A estrutura, com mais de 6.000 metros quadrados, foi projetada para agilizar o embarque de cargas gerais, especialmente açúcar ensacado, destinado à África, ao Oriente Médio e à América Latina. O terminal tem capacidade de giro de 60.000 toneladas por mês e fica a apenas 100 metros do berço de atracação, o que reduz o tempo entre armazenagem e embarque. A Latam e a Warner Bros. Discovery América Latina lançaram uma parceria temática inspirada na série Harry Potter. 2 aeronaves, um Boeing e um Airbus, foram personalizadas com elementos visuais dos filmes, com produtos colecionáveis e serviços de bordo temático. Os passageiros também terão acesso a todos os filmes da saga pelo Latam Play. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai reduzir algumas tarifas sobre as importações de café, mas não informou de quais países, nem quando a mudança vai acontecer. O Brasil é o principal fornecedor do produto para o mercado americano e foi sobretaxado em 50% pelo governo Trump.
A declaração foi dada em entrevista à Fox News, quando o presidente falava sobre os preços dos alimentos nos Estados Unidos. O café tem sofrido forte inflação por lá e o anúncio reacende expectativas de um acordo com o Brasil discutido entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num encontro realizado em outubro, na Malásia. O BNews 19 horas desta quarta-feira fica por aqui, mas a gente volta amanhã com mais notícias para você. Uma excelente noite e até lá.